pessoal, estamos mais uma vez aqui para o canal Saberes Psíquicos. Eu, Lívia, Élida, Cris e uma convidada super especial. Estamos com a psicóloga, professora e empreendedora Daniela Sarmento. Muito obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês, conversando nesse canal que traz tanto aprendizado, conhecimento, conteúdo para as pessoas. Obrigada. Pessoal, quem nunca pensou na sua carreira, né? Como que você planeja a sua carreira? Como que você busca a sua carreira? Qual é o tipo de carreira que você que está nos assistindo tem atualmente? Você está numa carreira acadêmica? Você é um profissional liberal? Você é um profissional da área pública, da área privada? É sobre isso que nós vamos falar hoje, né, meninas? Isso mesmo. Mas antes, vamos pedir um apoio para o pessoal, curtir, compartilhar, se inscrever e também nos seguir lá nas redes sociais, tá bom? Dani, vamos conversar um pouquinho sobre os principais tipos de carreira? Qual é a sua percepção assim, sobre esses tipos de carreira? Quais são as principais características? Bom, quando falo em carreira, primeiro que é um assunto que realmente me atrai bastante, né? Porque é um assunto que compreende, eu acredito que muitos elementos do ser humano. Então, ali tem um valor monetário, que é o dinheiro que ele recebe, tem uma satisfação pessoal, que traz um engajamento, um envolvimento, tem uma realização profissional, tem uma saúde mental, tem a família que está todo em torno dessa questão. Então, para mim, carreira é um assunto assim, realmente que me atrai bastante e que é muito importante a gente conversar sobre isso. O que eu tenho mais visto, Leila, Lívia, é o seguinte, essa questão, né, de como que as pessoas estão olhando para a carreira. Eu vejo que as pessoas estão muito mais seguindo modelos externo, do mundo externo, sem olhar um pouco para dentro. E quando eles olham para dentro, o que é para dentro? Para realmente as suas paixões, os seus talentos, as suas habilidades. Quando eles olham para dentro, eles até falam, não, eu olho, é o que eu gosto de fazer, mas é muito mais do que isso. Então as pessoas, eu vejo que estão repetindo modelos, mas que são modelos que não agradam, não tem a ver com a sua aptidão. Então elas ficam reproduzindo algo fora da sua essência. Então isso fica sofrido. Então eu vejo as pessoas desencontradas. E isso não traz a felicidade, isso traz um desconforto e fica muito pesado e penoso para as pessoas realizarem o que elas se submeteram a fazer ou que estudaram. Talvez um pouco de medo de arriscar, de seguir o próprio propósito, né? De entender qual é o seu propósito e buscar isso, né? Um modelo pronto, às vezes a pessoa se sente mais segura, talvez seja isso. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Ou às vezes a falta de informação até, né? Eu me lembro assim, pelo menos em escolas, hoje a gente tem o novo ensino médio que trabalha a questão do projeto de vida, né? Mas pelo menos na minha época a gente não tinha informação nenhuma de carreira, de seguir quais as possibilidades. Eu mesmo fui fruto, assim, meio que da sorte. Eu escolhi psicologia, gostei e foi, mas vários amigos meus daquela época escolheram profissões e depois que eu descobri que não era aquilo e acabaram atuando com coisas completamente diferentes, por às vezes não ter informação. Olha, existem essas possibilidades, você pode ir por aqui também, não só pela moda, né? Esse livro que você está falando, muito importante. Eu acho que é um pouco do perfil do risco, né? De não correr risco, então deixo voltar no modelo que já existe, porque eu já sei qual que é o caminho, mas é muito da falta de conhecimento e informação. Porque quando você começa a conversar com as pessoas, elas falam, é dessa forma, é desse jeito, então elas redescobrem, é uma descoberta. Hoje está diferente, né? Do passado aí, talvez dessa nossa geração. Hoje a gente vê os ensinos médios, as escolas, os colégios preocupados em levar esse conteúdo, a gente vê as universidades também com essa disciplina inerente ao conteúdo, então isso tem contribuído bastante. Eu acredito também que hoje é até muito mais complexo, porque no passado a gente tinha opções muito limitadas, né?
Então ali eram 4, 5 opções, e hoje você tem uma infinidade de opções, e aí? Então fica muito mais difícil, desafiador. É verdade. Eu me lembro de ter visto um dado, não vou lembrar aqui agora o site, mas traziam 85 profissões regulamentadas, né? Isso considerando carreira corporativa, né? Sem considerar o setor público, as várias opções, o setor público, empreendedorismo, carreira acadêmica, carreira política, carreira militar, mas são tantas as possibilidades, o profissional liberal do amigo aqui, né? Muita coisa, né? Assim, é difícil mesmo tomar essa decisão. É complexo, né? E aí, então, quando a pessoa não tem essa segurança na tomada de decisão, ou ela paralisa, ou ela segue um rumo que está mais próximo dela, que traz essa segurança. E às vezes é um caminho que não é o correto. E aí ela vai sentir desconfortos ou que está no caminho errado muito lá na frente. Talvez não tenha a condição também, a segurança de arriscar a voltar e construir um novo caminho, uma nova trajetória. É complexo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos? Assim, como que você caracteriza, por exemplo, a carreira corporativa, o setor público, o empreendedor? Como que você caracteriza cada um desses? É interessante isso também, né? Que eu falo que é você olhar quais são as suas paixões, as suas habilidades, as suas preferências. Por exemplo, o meu filho está com um computador teclado que ele descobriu dentro do meu carro. E eu ia levar para o lixo eletrônico, né? Estava levando para o lixo eletrônico. Então ele está lá desmontando. Então eu já estou fazendo todas as filmagens, registrando isso no diário, e isso vai ser elemento para ele. Ele fica bravo que eu estou filmando, mas eu falo que vai ser bom para o seu futuro. Então é muito importante a gente compreender, né, quais são as minhas preferências, porque cada uma dessas tem um foco. Então se você vai para a área do empreendedorismo, por exemplo, que é muito interessante, né? Eu falo que empreendedorismo é muito antes do que ter dinheiro para abrir um negócio. É você ter um perfil. No empreendedorismo você precisa de ter, né, muita energia, automotivação e gostar de correr risco, muita resiliência. Então, você tem essas 4 competências comportamentais, vai dar muito certo. Agora, se você não tem alguma dessas, você vai ter mais desafio no empreendedorismo. No serviço público, a gente vê que ainda alguns ambientes têm um processo burocrático, né? Então isso torna o processo um pouco mais lento. Então você tem uma centralização ainda desse sistema. Então você é uma pessoa que gosta dessa rotina, tem esse tempo para aguardar o retorno, a resposta. Então é um perfil diferente. Mas que ao mesmo tempo se sente seguro. E aí, A questão do perfil, pela né? própria Perfil. estabilidade. A estabilidade financeira e o perfil, são pessoas que às vezes... Que é o oposto do empreendedor. Ali você pode correr risco, mas não são altos riscos. Você precisa de aguardar esse tempo da burocracia do processo, né, do serviço público. Tem uma centralização de tomada de decisão, então às vezes você tem que seguir parâmetros já foi adotado. Então esse perfil que gosta de desafios, que é mais dinâmico e é mais rápido, né? Não suporta esperar muito, que a gente chama lá no DISC, que é o dominante, e altas habilidades de influência, vai ter mais desafios, vai ter mais dificuldade de ficar nesse sistema. A gente tem aí a carreira acadêmica, né? Eu vejo hoje muitas pessoas buscando, alguns alunos buscando a área acadêmica na universitária. Então, essa vontade de... Eu falo que carreira acadêmica é querer mudar o mundo, né? É causa. É causa para você estar ali. Então, para alguns, é uma forma de ganhar dinheiro, mas para muitos está ali para realmente ajudar a transformar a nossa sociedade. Então, você tem muitos desafios, né? O perfil dos jovens de hoje traz muitos desafios, mas quando você tem esse propósito, então por isso que na área da educação é muito forte o propósito, você fica firme, você consegue superar. Sim. A
área acadêmica, a área corporativa hoje é uma área, dependendo dos ambientes, eu vejo, de muita flexibilidade, exige um perfil muito flexível, né, muito dinâmico e transformador. Isso por quê? Porque os cargos operacionais eles estão sendo substituídos pela inteligência artificial. Então, no ambiente corporativo, os cargos que vão exigir, que vão ter ocupações, são cargos analíticos, para cima, gerenciais, analíticos. Então, tem uma organização que tem um mando ali, né? Algumas muito mais, outras mais democráticas, mas você tem regras, você tem horários a seguir, mas você tem benefícios, você tem salários. Então, assim, cada uma das carreiras tem um perfil, tem as exigências. Né? Então, você precisa de, não tem estabilidade, mas você tem uma carreira Uma autonomia maior, né? Uma carreira ampla, né? Várias possibilidades dentro das organizações das empresas. Então, cada uma dessas vão ter desafios e vão ter pontos muito positivos. Aí você fica, qual escolher? É mais fácil a escolha quando você olha para você. Então, olhando, eu falo sempre assim, olha para o seu passado, né? Peça para as famílias te ajudarem a entender quem é você. Eu gosto de pessoas, por exemplo, nas minhas brincadeiras de criança, nunca teve a toda matemática da calculadora, brincava sempre de feira, vender couve, nunca estava na máquina registradora lá de fazer o caixa. Você estava atendendo cliente. Eu estava atendendo cliente, eu estava promovendo a feira. Promovia o círculo, eu criava eventos. Bem empreendedora. É interessante que eu olho para o passado e vejo isso. Eu adorava organizar círculo na minha casa. Tinha um espaço lá, eu fazia o... Como é que chama? Onde todo mundo senta? Aqui, bancada, mas tem um nome. Picadeira? Picadeira. Eu organizava tudo. Eu não era a moça do círculo. Você não eu não era uma Ela só organizava o negócio, ela coordenava. Eu criava o circo, chamava a rua inteira. Porque eu queria ver gente, eu queria relacionamento, eu queria criar coisa nova. Dani, você queria movimento. Eu queria movimento. Desde cedo. Você me fez lembrar da minha infância. Eu já amava brincar de escolinha. E eu convidava os colegas para ir para minha casa e eu ficava dando aula para os colegas. E eu dava aula para os bonecos. Dava aula para os bonecos. Escrevia no meu guarda-roupa. Mãe, a senhora não está assistindo, eu sei que minha mãe assiste todos. Eu ficava com o giz, rabiscando o guarda-roupa, minha mãe me xingando para rabiscar o guarda-roupa todo. Dava aula para o boneco. Então, assim, não é somente isso, mas isso é um dos elementos para você começar a pensar. Claro que a gente precisa, não é tão poliana assim, né? Tudo sonhador. Você tem que olhar para o mercado. Então, assim, qual é a faixa de remuneração? Mas é que as pessoas, às vezes, têm começado a pensar a partir da remuneração. Sim. Isso dá dinheiro. Então, você tem que incluir o dinheiro, mas como uma parcela, mas começar olhando para você. Sim. E aí, então, vai ficar muito mais alinhado. Porque você vai fazer algo que é o seu natural. É o seu natural. Né? Eu falo que eu vou para a universidade para ter papo com os alunos. Para mim, aquilo lá não é trabalhar. Não sei o que significa aquilo. Para mim, não é trabalho. Eu me divirto com os alunos e vou debater um assunto que eu tenho discutido no meu dia a dia. Já faz parte da sua vida, né? Não é algo que vem de fora e você precisa, né, estudar, enfim, né? É algo que você já está ali vivenciando, né? Então fica prazeroso, né? Fica prazeroso. Gostoso de trabalhar. Então Muito aí bom. a gente quer viver isso. E falando esse exemplo que você trouxe aqui para quem está nos assistindo, quando você fala da sua carreira acadêmica, você também é empreendedora, a gente ouve falar muito da carreira proteana, né, que é o sujeito cuidar da sua própria carreira. Em vez de delegar uma empresa, aquele processo ali focado somente em uma instituição. Isso está sendo muito comum também, né? As pessoas que às vezes têm mais de uma carreira conseguem essa versatilidade nos outros. Né? Porque no passado, entendia-se que você tinha que ser fiel a uma única escolha. Aquela carreira linear, né? Se você escolhesse mais de uma, você estava perdido.
Sim. Então, hoje não. Hoje as possibilidades são diversas. Você tem um propósito, você não tem um trabalho, você tem um propósito. E esse propósito, você precisa de diversas atividades para realizar o seu propósito. Então, eu falo que eu sendo professora, sendo empreendedora, sendo psicóloga, sendo consultora, é que me faz exercer o meu propósito, porque eu quero desenvolver pessoas. É dentro desse universo. Então, não apenas uma atividade, elas se complementam. Agora, seria estranho, né, eu ser médica, fazer, sei lá, gerente financeiro, quer dizer, são áreas que não tem nada a ver. Sim. Então, hoje a gente precisa de olhar mesmo para a gente e descobrir, né, quais são as atividades que realmente vão fazer sentido para eu realizar esse propósito. É isso mesmo. Muito obrigada, né? Muito bom. Muito bom. Pessoal, não esqueçam de compartilhar, ok? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!